Olá, esta apresentação faz parte do processo avaliativo da disciplina ERU 451, Extensão Rural, da Universidade Federal de Viçosa, e tem como objetivo a apresentação do projeto de extensão Zona Metalúrgica, readoçando o rio a partir do manejo coletivo de saberes agroecológicos. Este projeto foi apelidado por seus membros de Projeto Rio Doce e contou com a parceria de diversas organizações, públicas e privadas. O projeto foi resultado de um convênio entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário do Estado de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa, com financiamento de ambas instituições. O projeto propunha a implementação de unidades demonstrativas de referência em tecnologias sociais, em sintonia com os princípios agroecológicos, além da formação de multiplicadores de conhecimentos agroecológicos e a criação de redes de articulação entre os agricultores participantes. O projeto foi desenvolvido em 3 municípios da Bacia do Rio Doce, os municípios de Viçosa, Cajuri e Barra Longa, localizados no sudeste do estado de Minas Gerais. O objetivo do projeto era contribuir e proporcionar mudanças em médio prazo a partir do fomento e da multiplicação de ações a fim de proporcionar uma maior segurança e soberania alimentar para as famílias, com a produção de alimentos agroecológicos, recuperação de áreas degradadas e o aumento da qualidade de vida nas comunidades. As tecnologias sociais envolvidas no projeto focaram em 4 eixos principais, sendo eles os quintais produtivos, o plantio de água, sistemas agroflorestais e a alimentação e manejo animal agroecológico para a agricultura familiar. As atividades do projeto foram desenvolvidas em 5 propriedades de produtores rurais e uma comunidade rural, sendo esta o distrito de Gesteira, em Barra Longa. O projeto foi desenvolvido através do método participativo, com realização de atividades como mutirões e intercâmbios, contando com a presença de produtores e moradores das vizinhanças, a fim de trocar conhecimentos e formar agentes multiplicadores destes. As intervenções realizadas durante o projeto tiveram como protagonistas os produtores e moradores das comunidades, onde eles puderam expor e discutir suas demandas coletivamente, e então os membros do projeto os auxiliavam na escolha e implementação de uma tecnologia que buscasse atender às suas demandas. Este projeto foi um projeto extenso, que contou com a realização de várias atividades ao longo de sua duração. Dessa forma, somente 2 atividades foram escolhidas para serem abordadas nesta apresentação. A seguir, serão discutidas essas 2 intervenções realizadas durante o projeto. Essa atividade consistiu em uma visita de diagnóstico da propriedade do seu Juca, o produtor de laticínios da comunidade rural de Água Limpa, em Cajuri. Durante a visita, Juca guiou os extensionistas da equipe do projeto, técnicos e estagiários, por toda a propriedade, contextualizando-nos a história da família e da propriedade e expondo as questões que ele gostaria que fossem resolvidas através de nossas intervenções. A abordagem predominante nessa atividade foi a participativa, de forma que o agricultor foi o protagonista da atividade, tendo seus conhecimentos como referência para a elaboração do diagnóstico do contexto. Além disso, a análise do diagnóstico foi feita conjuntamente entre os extensionistas e o produtor. A modalidade predominante nesta atividade foi a comunicação dialógica, onde o foco da atividade foi a interação entre o agricultor e os extensionistas para a elaboração conjunta do diagnóstico da propriedade, através da troca de informações e conhecimentos. O método de intervenção predominante foi o método participativo, de forma que todos os envolvidos participaram efetivamente, com envolvimento e compromisso, para a realização da atividade, levando a tomadas de decisões coletivas. Além disso, foi também um método de alcance individual, onde se visava atender somente a um produtor. O resultado obtido nesta atividade foi a geração conjunta de ideias para possíveis futuras intervenções na propriedade que buscassem atender às demandas do produtor. Tais ideias foram registradas no relatório da atividade. As ideias que surgiram na conversa foram o cercamento das áreas mais degradadas, para evitar a entrada do gado e favorecer a recuperação dessas áreas, a construção de ninhos d'água nas vossorocas, para conter as enxurradas e proporcionar a recuperação do solo, a construção de terraços em curva de nível para uma melhor conservação do solo, o plantio de plantas alternativas para a diversificação da alimentação das vacas, a construção de caixas secas em locais estratégicos para conter as enxurradas e infiltrar a água da chuva, abastecendo o lençol freático e evitando erosões, e o plantio de fruteiras para aumentar a diversidade de produção alimentícia dos quintais.
Após a atividade anterior, ocorreram mais alguns encontros para melhor discussão de propostas e decisão das melhores tecnologias a serem implementadas. Essa foto é um exemplo de um desses encontros. No entanto, vamos focar apenas na próxima atividade a ser apresentada, a qual teve como objetivo dar continuidade às atividades anteriores através da implementação coletiva de algumas das ideias que surgiram naquelas atividades. Para esta atividade, foram convidados agricultores da região para discutirem, proporem, ensinarem, aprenderem e implementarem na propriedade as tecnologias previamente discutidas conjuntamente com os extensionistas do projeto. A atividade começou com a apresentação de todos os envolvidos e uma breve apresentação de suas histórias. Além de um café da manhã farto e saboroso, onde cada participante contribuiu com algum alimento. Em seguida, houve uma roda de conversa na qual as tecnologias previamente selecionadas foram discutidas e todos os participantes puderam tirar suas dúvidas e darem suas sugestões, de acordo com suas experiências de vida. Partimos então para o dia de campo, onde foram implementadas as tecnologias a serem testadas, com a participação efetiva de todos os envolvidos, onde cada um assumiu uma tarefa. Houve uma pausa para um delicioso almoço e ao final da tarde as atividades estavam concluídas. Assim como na atividade anterior, a abordagem predominante nessa atividade foi a participativa, onde os conhecimentos dos agricultores presentes foram essenciais para a discussão, adaptação e implementação do que havia sido proposto previamente. Da mesma forma, a modalidade predominante foi a comunicação dialógica, de forma que a interação entre todos os envolvidos uns com os outros foi o foco das atividades, havendo troca de informações e conhecimentos entre os diferentes sujeitos ao longo do dia. Houve também elementos da modalidade educação-capacitação, onde se utilizou de práticas pedagógicas para ensinar os princípios das tecnologias em questão para os que não as conheciam. O método de intervenção predominante também foi o participativo, uma vez que a grande maioria dos envolvidos participaram efetivamente com dedicação e compromisso, de forma que todos os agricultores puderam contribuir nas atividades realizadas, principalmente através de sugestões de adaptações que melhor se adequariam ao local, de acordo com a experiência de vida deles. Ao contrário da atividade anterior, nessa atividade foi empregado o método de alcance grupal, visando atender a diversos participantes. Houve também características do método instrucional educativo, de forma que foram utilizadas práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem. Os resultados obtidos com essa atividade foram o fortalecimento da articulação entre os agricultores da região, a formação de multiplicadores dos conhecimentos abordados e a implementação das tecnologias na propriedade, sendo elas os terraços em curva de nível, com plantação de plantas alimentícias diversas para a alimentação do gado, visando a conservação do solo e a diversificação da alimentação animal. O plantio de fruteiras, visando a diversificação da produção dos quintais, o cercamento das áreas degradadas do pasto para evitar a entrada das vacas e permitir a recuperação dessas áreas, e a construção de ninhos d'água, com o objetivo de contenção de erosões e conservação do solo. Com o desenvolvimento deste projeto, podemos concluir que a abordagem participativa foi uma escolha adequada ao que o projeto se propunha a fazer, de modo que todos os participantes tiveram a oportunidade de participar das discussões e tomadas de decisões. Além disso, os agricultores foram protagonistas em todos os processos, de forma que suas experiências de vida e conhecimentos foram sempre levados em consideração.